Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização. E hoje nós estamos super honradas de receber a Maria Barreto. A Maria Barreto é terapeuta e coach de mulheres, autora do livro Natureza Íntima, Fendas de uma Mulher. A Maria é curiosa sobre o corpo e convida mulheres a um mergulho de autoconhecimento para entrar em contato com a sua natureza cíclica, lidar com a sua sexualidade, sua maternidade, redescobrir o prazer, equilibrar energias masculina e feminina ou agir sobre patologias. Há mais de 10 anos, seu trabalho é ser facilitadora, contribuindo para revelar o que está dentro, despertar a potência de mulheres para que elas possam fazer escolhas mais conscientes e descobrir novas maneiras de ser. Ela faz atendimentos individuais, conduz grupos e compartilha aprendizados combinando conhecimentos científicos, sabedorias tradicionais e experiências pessoais, trabalhando juntos os aspectos espirituais, mentais, emocionais e físicos. Seja muito bem-vindo, Maria. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito gostoso, né? Estar junto, poder trocar, poder escutar, poder ser escutada. Então, prazer enorme estar aqui com vocês duas. Nós que agradecemos. O prazer é muito grande também, porque, bom, estarem mulheres, né, já tem uma outra atmosfera, né, que serve muito ao prazer. E hoje de manhã eu tava me concentrando aqui para nossa conversa, né? Tô com o seu livro aqui, né? Natureza Íntima. E tem uma frase nele que eu gosto muito, assim, né? Que é: a mulher não nasce pronta, muito menos consciente para acessar todas as suas capacidades. É uma frase bem no início, assim. E eu imagino que essa jornada da natureza íntima e com o feminino não tenha sido... Não. Então... Às vezes eu até me pergunto como que eu cheguei aqui. Exato, ela não nasceu pronta, né, Maria? Então a gente queria que você nos levasse, por favor, traga pra gente riqueza de detalhes, assim, para o momento em que você disse sim para essa jornada. O que estava acontecendo, Tá. O que você estava vendo, que ambiente você estava, que pessoas estavam lá, qual que era a situação da sua vida e quais foram os sinais nesse momento que fizeram você dizer sim para esse mergulho. Então, como eu estava falando, né, eu nem sei como eu cheguei aqui, né? E quando você me pergunta qual foi a luzinha que acendeu, né, para eu olhar esse caminho, eu sinto que tudo que eu vim fazendo lá desde a faculdade foi me preparando, né, para esse momento. Então, eu fiz uma faculdade de administração e marketing, fui trabalhar com o terceiro setor, na época que nem existia esse nome ainda, né, foi se tornando o terceiro setor. E aí trabalhei muito em organizações sociais, muito com gente, eu conheci mulheres incríveis. Aí, porque eu visitava o Brasil inteiro para conhecer ONGs, e aí eu conheci umas lideranças que eu falava, não é possível, né? Aonde está isso, né? E na minha realidade pessoal, familiar, eu não via tanto isso ainda, né? Eu não percebia a resiliência dessas mulheres, a capacidade de inovação, a doação, né? Que tudo isso trazia. Então, eu circulava já num ambiente, apesar de muito masculino, né, essa coisa de captação de recurso e etc., mas muito feminino no cuidado, no agir, né, daqueles projetos que eu ia visitar. Enfim, aí depois fui trabalhar em consultoria, acabei montando uma consultoria e eu engravidei. Eu estava fazendo uma formação de coaching para acolher as lideranças, eu tinha uma consultoria de processos participativos, né, e aí a gente sentia que a gente abria, que a liderança queria realmente a participação de todo mundo, mas a hora que vinha algo contra o que ela desejava, ela não conseguia lidar. E aí, acho que tem, né, pontuando já algumas respostas a essa sua pergunta, tem os anjos da guarda que aparecem no caminho, né, e que a gente só tem que escutar. Então, eu estava numa consultoria junto na época com a BN, e uma mulher da Digo, do Ecosocial, falou, por que você não veio fazer uma formação de coaching? E aí eu fui fazer a formação de coaching, né, lá do Ecosocial, com base em antroposofia, e aí me abriu um mundo. E aí eu engravidei. No meio da formação, engravidei da nossa primeira filha,
E o coaching foi, assim, a ferramenta para eu fazer as minhas escolhas com muita consciência. E daí continuei com a consultoria na paralela, mas isso foi, né, diminuindo e comecei a atender mulheres, mães e grávidas. E no meu processo, né, porque aí quando você começa a atender, você está se trabalhando a cada atendimento, né? E aí comecei a atender mulheres, mães e grávidas, a Tereza pequena, aí depois tive o José, logo na sequência, assim, eles têm 2 anos de diferença. E aí chegou um momento do meu trabalho que me veio uma percepção, assim, né? Uma amiga já tinha falado, vai conhecer a Miranda. Então, de novo, né? Vão aparecendo esses anjos em forma de pessoas. Vai conhecer a Miranda, ela tá vindo para o Brasil. Quem é a Miranda? E aí ela trabalhava com bênção do útero. Eu fui começar a estudar a Lua. Eu nunca tinha pensado que eu podia estudar a Lua, que eu podia trazer a Lua para dentro do meu corpo, que eu podia me relacionar com a Terra de um jeito muito mais profundo do que eu me relacionava, né, naquele momento. E aí, bom, fiz o curso da Miranda, a Miranda veio para o Brasil. Aí continuei, daí eu falei, tem alguma coisa, eu preciso incluir o sistema reprodutor feminino. Eu gosto até de fazer um recorte, eu trabalho com mulheres que têm ou tiveram útero, porque é o caminho que eu sei fazer, né, a ferramenta da onde eu venho, mas também acredito que tem muitos outros caminhos para mulheres que não têm esse útero no corpo também se conectarem com essa força, para homens, enfim, para pessoas de qualquer gênero, né, eu acho que isso é super importante da gente pontuar. O recorte que eu fiz foi esse corpo que cicla, ou que já ciclou. E aí eu comecei a estudar o útero, e aí o que aconteceu foi que a gente estava... Na paralela eu tinha um projeto de educação com um coletivo de educadores e famílias, e a gente estava montando um espaço de aprendizagem, uma escola, ali na Rua Natingui, aqui em São Paulo. E aí eu tive um acidente de carro, muito feio. Eu mesma causei o acidente. E eu perdi todo o meu pé, assim, perdi todos os dedos, e aí eu fiquei no hospital 60 e poucos dias reconstituindo isso, né? Hoje eu ando, tá tudo certo, eu não tiro esse episódio da minha vida, mas aí o que aconteceu? Eu fui obrigada a ficar de cama 60 dias comigo mesma. E aí, na hora que eu entrei, assim, quando eu tive esse acidente, eu olhei o meu pé, eu não queria nem ir para o hospital, imagina. Eu até liguei para uma pessoa que me acompanhava, eu falava, me dá uma folha de bananeira, sabe? Eu tinha asco de hospital, então também eu aprendi a aceitar o desenvolvimento científico e o desenvolvimento do corpo espiritual mais holístico, né? Então, juntar essas duas sabedorias. Mas, enfim, aí fui para o hospital e entrei num mergulho muito profundo, assim, de processos iniciáticos. Então, eu acho que tiveram alguns processos iniciáticos que foram me levando para esse caminho de trazer o corpo como protagonista da vida, como esse lugar onde a gente acessa a força, tanto do acima, né, do abaixo, tanto a nossa força energética e espiritual, a gente precisa do corpo. Então, eu vivenciei muito essa experiência, porque eu precisei regenerar o meu corpo. Né? Então, eu reconstituí o meu pé e eu sentia o sangue correr dentro do meu corpo. Eu comecei a sentir muita coisa quando eu estava no hospital, assim, de uma tomada de consciência muito forte. Né? E já tinha tido 2 puerpérios, que também foram para mim 2 processos iniciáticos muito fortes. Né? O meu estudo do puerpério é que ele é um grande mergulho, né? É uma grande lua nova, eu falo, é um grande mergulho no escuro, um grande esvaziamento, para que a gente possa renascer. Então, eu vivenciei e sigo vivenciando vários esvaziamentos que me possibilitam ir de encontro ao que me faz sentido, né? Então, por que eu trago isso? Porque todas esses 3, né? Eu falei esses 3 primeiros processos, posso seguir para frente, mas eles me trouxeram pausa, eles me trouxeram silêncio, eles me obrigaram a ficar comigo mesma. E aí é dolorido, né? É desafiador, né? Mas não precisa ser sofrido. Então, isso que eu vim aprendendo, assim, se a gente mergulha nesse espaço vazio, a gente vai aprendendo a se manejar nele, né? Eu gosto muito de uma música da Selmar, que ela fala assim, sempre só, mas não sozinho. Muita gente no caminho. Então, assim, é uma jornada só, mas não é sozinha. E aí a gente vai aprendendo a levar o nosso barquinho nessa escuridão, assim. Então, eu hoje vejo muito valor na escuridão. Eu vejo muito valor nessa possibilidade de mergulhar. O que acontece? Aí é uma visão, né? Vou trazer aqui uma visão minha e como uma verdade relativa, tá? Nada que eu falar aqui é verdade absoluta, mas um recorte de como eu experimento a minha vida. A gente vive numa sociedade ainda muito solar, muito capitalista, muito patriarcal, que valoriza a produção constante. Né? Então, o que a gente valoriza? O que é matéria, o que sai, o que gera coisa. A gente não... E isso é muito do masculino, né? A gente valoriza pouco o silêncio, o escuro, a intuição. Esse trabalho que a gente também faz, mas que ele não é tangível.
Então, eu sinto que o nosso grande desafio, e hoje fala-se muito do feminino, né, e das mulheres, e como que a gente, então, consegue valorizar essa pausa? Como que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia essa realidade cíclica, que é da vida? Tem dia, tem noite, tem inverno, tem verão, tem lua nova, tem lua cheia. Eu brinco, né? Quantos posts a gente vê de lua cheia, quantos a gente vê de lua nova? Quanto a gente valoriza? Ela é tão potente, energeticamente falando, quanto uma lua cheia. Só que o nosso corpo social, cultural, ele vai para esse lugar que só valoriza a matéria, né? Então, por exemplo, uma mulher gestando é um trabalho invisível de muito valor. É zero valorizado, não estou nem falando financeiramente, tá? Mas assim, é zero valorizado até pelas próprias mulheres. Uma menstruação, um momento da nossa vida quando a gente está sangrando, tem muito valor, porque a gente mergulha nessa escuridão. É um lugar para a gente silenciar e acessar essa sabedoria que vem da nossa hipófise, da nossa pineal, né, que se expande e que a gente pode acessar, que as abuelas com que eu estudei chamam de vibração cósmica. Só que a gente não abre espaço na nossa vida para isso. Então, eu sinto que, e assim, eu falo disso, eu trabalho com isso, eu procuro vivenciar isso, mas muitas vezes eu também me traio, tá? Eu esqueço disso. E aí, o legal não é, esqueci, é como que eu lido quando eu perco a consciência. Eu volto para a consciência. Porque a gente é humano e a gente não é perfeito, né? Então, quanto mais a gente aceita que a gente está em aprendizagem, mais no fluxo a gente entra. Então, trazendo mais um aspecto, eu sinto que o que me ajudou também, o que me ajuda a vir tecendo meu caminho, porque eu não sei para onde eu vou indo. Como eu vou chegar, né? Às vezes, obviamente, vem uma voz, vem uma intuição, né? Esse trabalho com mulheres, eu nunca imaginei que eu ia fazer. Eu fiz administração em marketing, fui trabalhar em ONG, montei consultoria, e de repente eu me vi atendendo mulheres e mergulhando num corpo que cicla de uma forma muito visceral. Nunca quis ser terapeuta, nunca pensei em ser terapeuta. E isso foi se dando. Hoje é uma coisa que eu gosto de fazer, que me dá prazer e que eu sinto que eu contribuo para outras mulheres, para outras famílias, inclusive. Né? Então, eu sigo aqui fazendo. Pode ser que daqui a pouco eu fale, agora eu vou, sei lá, montar uma escola. E ter essa liberdade também. Isso é uma coisa muito importante que eu fui aprendendo, até observando uma mulher muito próxima de mim, da minha família, para a gente não sustentar a persona. Então, assim, agora eu sou a terapeuta de mulheres, eu sou a que conduz os redes. E aí você às vezes vai querer mudar, a sua vida vai te pedir para mudar e você tá presa nesse estereótipo. Então, assim, hoje eu estou nesse lugar. Eu não sou esse lugar. Nem sei quem eu sou. Eu sei que hoje eu estou aqui, né? Eu sei o que é importante para mim, eu sei quais são os meus princípios, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, né? E eu sigo aprendendo mais sobre isso, assim. Então, não sei se eu te respondi, mas abri um espacate grande aqui. E abriu espaço para a gente começar a mergulhar, né? Porque quando você nos leva ali para o início desse sim, ou pelo menos para o grande sim, né? De algo que você já com certeza estava sendo preparada, você fala sobre o vazio, né? Sobre esse medo de enfrentar o vazio, esse medo de enfrentar o escuro, né? O que você encontrou lá, Maria? Esse processo do hospital, eu encontrei uma potência no meu corpo que eu não sabia que existia, não tinha lido em livro nenhum e ninguém nunca tinha me contado. Eu até me emociono. Porque assim, e não é o meu corpo, é o nosso corpo. Eu acredito, eu falo muito isso, né? A sabedoria está em cada um, em cada uma. Eu vivenciei um processo regenerativo que nem os médicos acreditavam. E o que eu fiz? Eu só fiquei presente. E muita fé, né? Eu acho que assim, não estou falando de religião, mas estou falando de fé, de confiar de que tem uma força maior do que eu faço os meus 50% e que o outro 50% eu tenho que entregar. Então, eu encontrei com isso. Eu encontrei com muitas Marias. Então, assim, eu tive um terceiro puerpério, que também foi um processo iniciático. E aí, no meu terceiro puerpério, que é também, né, um outro tipo de mergulho nesse vazio, eu me propus a estudar o puerpério, porque eu também já estava nessa jornada de acompanhar mulheres. E eu falei, bom, já que eu vou viver um terceiro, eu quero saber muito mais sobre o que é isso. Né? E daí veio esse livro, Natureza Íntima. E tem um capítulo sobre puerpério que eu até disponibilizei gratuitamente para download, porque eu acho que é muito importante a gente falar desses vazios. Falar de morte, falar de puerpério, falar de menstruação, falar de menopausa, falar de separação, falar de ruptura com o trabalho. Tudo isso são processos onde a gente é convidado a esvaziar, né? E aí, no meu terceiro puerpério, eu encontrei muitas Marias.
E eu tive um mergulho muito profundo na minha ancestralidade, porque até então eu fui construindo esse caminho, mas muito negando a minha origem, né? Eu venho de uma família tradicional paulistana, que eu honro muito, amo muito, recebi muito amor, nunca me faltou absolutamente nada, nem no físico, nem no emocional, mas eu negava a minha origem, eu tinha vergonha, sabe? Era como se fosse um preconceito ao contrário de mim mesma, assim. E aí, nesse terceiro puerpério, eu entrei num espaço de... Foi a minha terceira filha, né? Eu tenho 2 meninas, um menino no meio, de comunhão com a minha mãe, que foi um negócio, assim, que foi misterioso, sabe? Acho que ali a gente curou coisas que vinham, acho que desde antes de eu nascer. E, então, para mim, essa comunhão com a minha linhagem feminina também foi muito forte. Então, só assim, tem muitas mulheres que chegam aqui e falam, eu quero trabalhar meu feminino, né? Muitas vezes a gente acaba tendo até que trabalhar a energia masculina e harmonizando as duas, mas não tem como a gente trabalhar com essa energia feminina se a gente não olhar para a ancestralidade e para a sexualidade, que é esse pulso vital do corpo, né? Que harmonizam essas duas polaridades, feminino e masculino, que para mim essa é a busca. Quanto mais eu conseguir trazer salubridade para essas duas forças, né, e uni-las no meu corpo primeiro, até para depois eu me unir com essas forças fora, é o caminho que eu acredito. Então, eu me encontrei com esse vazio, eu me encontrei com muitas Marias, eu me encontrei com a minha linhagem ancestral, assim, numa profundidade, eu me encontrei com a potência do meu corpo, eu me encontrei com muito medo também, né? Eu lembro, assim, de ter memórias de ter medo de não andar, e eu falava, não, eu vou andar. Não tem, assim, não tem essa possibilidade, assim, eu não concebia essa possibilidade, né? Então, quando eu falo da potência do nosso corpo, e aí eu vou para um lugar que eu falo que o nosso útero existe não só para criar bebês, mas para a gente criar o que a gente quiser, né? Enfim, a física quântica também fala disso, né? Theta Healing, enfim, a gente vai para vários lugares, mas eu trago muito para minha vida o meu útero como um receptáculo criativo, onde eu gesto tudo que eu quero, assim, parece loucura, eu falo, nunca acreditem em mim, experimentem, vivenciem os seus corpos, experimentem o que ele pede, o que ele diz, que sabedorias te aparecem. E aí é isso, vão de novo aparecendo outros anjos da guarda. Eu acabei indo estudar com umas abuelas, né, da Colômbia, então eu fui para o xamanismo, depois eu fui estudar com a Sadi Hurtado, que é uma colombiana que trabalha muito com medicina chinesa, que tem o método da respiração ovariana, Gestalt. As coisas vão aparecendo e eu fui pegando e montando um grande caldeirão que me serve como mulher e que aí, a partir da minha experiência, eu posso ofertar, posso compartilhar isso com outras mulheres que espero que usem do jeito delas e não do meu. É tão, tão bonito, né, quando a gente está na frente de uma pessoa que tem um propósito claro. É muito bom, né? Muito bom poder te ouvir, Maria. E uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer aqui também, né? Quando aparece alguém assim com um propósito tão claro como o seu, né? E você cumprindo esse seu propósito, né? A impressão que dá é justamente essa, que você está cumprindo esse propósito. Mas quando você para pensar nisso tudo, né? Por que você acha que foi para você que foi dada essa missão? Né? Por que você acha que justo a você coube fazer esse papel, né, no mundo? A minha avó tinha uma frase que eu sempre uso, que ela fala assim, se Deus mandou, você dá conta. Eu não acho que o meu papel é melhor ou diferente de qualquer outro papel, sabe? Não acho que eu sou especial, eu acho que somos todos especiais, né? Eu sinto que esse chamado do trabalho com mulheres e feminino, para mim veio, né, agora te ouvindo, o que me vem intuitivamente é porque eu preciso trabalhar em mim, né? Então, a gente recebe o que a gente precisa. Então, quanto mais eu faço esse trabalho com outras mulheres, mais eu estou trabalhando a minha mulher, né? É o que a Joana falou, a gente não nasce pronta. Hoje eu não sou a Maria que eu era há 43 anos atrás, há 20, há 10 anos atrás, há 3 anos atrás, há 1 ano atrás, há 1 dia atrás, sabe? Então, a gente está sempre se transformando. Então, eu não acho... Não sei, eu acho que é o que eu preciso mesmo. E é muito gostoso você poder fazer algo que te dá tesão, né? Que te dá prazer e que te preenche, né? Eu começo a montar um retiro, eu falo assim, não vou mais fazer retiro. Daí acaba o retiro, eu falo, quando vai ser o próximo? É verdade. Acho que todo mundo sofre desse mal, né? Quando faz o que ama.
E Porque Jung dizia que nós somos um tesão quando as mulheres se juntam. Para mim é uma coisa assim. Eu agradeço muito disso poder ser o meu trabalho. Não sei se eu vou fazer isso para sempre. Eu nunca imaginei que eu ia publicar um livro. Não estava na minha to-do list. Na verdade, esse livro ele surgiu. E eu acho que, né, quando eu falo do livro, me vem muito isso. Assim, eu fui só um canal para receber ele. Ele não é mais meu. Né? Eu dei espaço para ele. E eu acho que o meu trabalho também é isso. Eu sou um canal. E peço que faça um bom uso e que seja para o bem, entende? Que seja para construir uma sociedade mais amorosa, mais respeitosa, com feminino e masculino mais harmonizados, né? Então, eu acho que todos somos canais, né? Eu acho que a gente precisa limpar o canal. Então, assim, o que eu fiz nesses vazios foi limpar o canal. Porque a gente vai obstruindo com emoções, com medos, com crenças limitadoras, com relações tóxicas, com alimentação, né? A gente vai obstruindo o canal. Então, como que a gente também alquimiza essas coraças e abre espaço para poder receber o que é a vida, que é muito maior que a gente, o que a gente quer, o que a gente acha que a gente sabe fazer, sabe? É sobre isso. Quando você fala, né, tipo, você deu espaço para que isso tudo acontecesse, né? Eu acho que você fala muito sobre espaço, né? Isso fala muito comigo também, sabe? E muita gente acha que o propósito é algo muito divino, né? Que de só seres especiais que vivem o propósito, né? Você trouxe pontos muito fundamentais quando a gente fala sobre viver a nossa jornada de propósito, que é justamente abrir espaço para aquilo que faz o nosso coração vibrar, aquilo que, né, que a gente ama fazer e que mesmo que dá num trabalho danado, né, você volta depois que você descansa e fala, eu vou fazer tudo de novo, né, como você tá trazendo. Então, são sinais que a gente vai percebendo ao longo da jornada, né, de quem dá espaço justamente para viver esse propósito como você faz, né? Então, é lindo de ver, muito lindo. E o feminino é sobre espaço, né? O feminino é sobre espaço. O feminino, ele é um receptáculo, que é o que a gente precisa trabalhar muito na nossa sociedade. Porque a Sadiva fala, todo mundo só quer meter, assim, ninguém quer receber, sabe? A gente tá, ela tem umas falas fortes, mas é sobre isso, assim, como que eu abro o meu sistema, respiro, paro e observo o que está aqui. Não é que eu tenho que receber tudo. Aí a gente tem que ter sabedoria para falar, isso não me cabe, isso não entra dentro do meu sistema, isso eu não permito. Agora, isso eu quero receber. Então, como que a gente vulnerabiliza? Porque eu acho que tem duas palavras importantes aí, vulnerabilidade e coragem. E humildade. São três coisas que regem, né? Eu até uso uma imagem nas palestras que eu dou, que fazem com que a gente possa acessar a sabedoria. E eu queria sublinhar, assim, uma fala sua, Maria, que é essa missão veio para mim porque eu preciso trabalhar o meu feminino, né? E você fala isso com uma jornada percorrida, né? Com um trabalho sendo tecido, com algumas experiências que você já pode compartilhar e que você pode ajudar a curar em outras pessoas. Só que tem uma sabedoria universal nessa frase. Uma sabedoria que vai necessitar de coragem, né, de humildade, de abertura, para a gente entender que toda a jornada, né, de liderança, toda a jornada de propósito, ela já está sendo gestada por uma outra força que vai te encontrar. Né? Que vai te encontrar, que é a força de se curar. E o universo se move, as coisas se movem, a vida se move para encontrar essa regeneração na vida de todos nós, né? A Verusca sempre fala, né, que somos os curadores feridos, né? E à medida que a gente traz a consciência, o que a gente precisa se curar, a luz se revela, a luz do propósito vai se revelando, né? E a mágica vai acontecendo mesmo, os sinais, as sincronicidades, os anjos, né, vão aparecendo. Mas eu queria muito que você contasse um pouquinho pra gente, então, quando você começa a se dar conta, né, que essa cura está acontecendo para você, o que você começa a ver que é necessário acontecer com as mulheres ou com o mundo no seu entorno, porque você abriu aí um canal de sensibilidade, de percepção que talvez estivesse obstruído, né, ou talvez não estivesse tão claro. E aí, quando você começa a mergulhar profundamente nessa força, nesse vazio, muitas visões provavelmente começam a te encontrar também. O que você começou a ver e como é que você começou a transferir essa visão
para a tua atuação, né? Para o teu encontro com essas mulheres? Eu nem sei se eu sei isso racionalmente, tá? Eu vou tentar construir aqui, porque é muito intuitivo. É muito intuitivo o que eu ofereço, assim. Então, né, se eu for botar palavras, eu acho que tem uma primeira que me vem que é acolhimento. Acolhimento. As mulheres estão precisando de um espaço para serem acolhidas com as suas luzes e as suas sombras, né? Então, um atendimento, um retiro, um grupo, para mim a primeira coisa que vem é assim, acolher todas essas verdades, né? Porque primeiro tem muita cobrança e muito julgamento. Com cobrança e julgamento a gente não vai muito longe, eu acho, pelo menos, né? Não sei, podem ter outras experiências. Mas, enfim, eu acho que acolhimento e possibilitar espaços e experiências para que cada uma se conecte com o seu corpo. É sobre corpo, o meu trabalho é sobre corpo. É sobre trazer o corpo, é sobre sentir o corpo. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com sexualidade a partir dos sentidos, porque o corpo inteiro é erógeno. A gente cai nessa cilada de ficar achando que é só genitais, entendeu? O nosso corpo todo é erógeno, a nossa boca, a nossa língua, o nosso pescoço, a nossa pele. E cada uma tem uma relação diferente com o seu corpo e com as partes do seu corpo. Por exemplo, cada útero é de um jeito, cada vulva é de um jeito, cada digital é de um jeito, né? Então, acho que tem essa coisa do acolhimento, mas também desse convite de se conhecer mais a partir de você mesma. E não do que dizem, né? Eu faço uma crítica, assim, eu recebo algumas mulheres de processos terapêuticos muito longos, estou há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, sei lá, com a mesma terapeuta, e ela me disse isso. E aí a pessoa pega aquilo como verdade e ela perde a oportunidade de saber o que ela acha daquilo. E aí eu falo, o que você acha? O que você sente sobre isso? Ah, não sei. Então, assim, o risco que a gente está correndo hoje nessa vulnerabilidade sem raiz, porque, assim, vulnerabilidade e fragilidade, para mim, são duas coisas diferentes, né? Então, a gente aceita tudo que vem, de qualquer lugar. E eu acho que, eu falo, me questionem, não aceitem tudo que eu falo. Questionem esse livro, questionem um atendimento, questionem um retiro, sabe? Então, esse lugar, eu falo, eu não empodero ninguém. Eu falo sobre apoderamento. Cada uma se apodera de si, né? Então, eu acho que esse acolhimento incondicional e essa conexão com o seu corpo e com o que você sente de verdade é o que eu consigo oferecer hoje. Porque, para mim, faz muito sentido. Tem quase uma rebeldia, né? O João, meu marido, ele fala, mas, gente, para que tanta rebeldia? Eu falei, eu não sei, mas eu preciso questionar. Eu posso concordar. Mas eu quero... assim, tem coisas que você recebe que você sente, você fala, nossa, é isso. E não precisa, sabe? Mas tem coisa que fala, deixa eu entender um pouco mais. E aí, quando a gente questiona... Porque não é duvidar, é questionar. É diferente também, né? Então, quando a gente questiona, a gente, inclusive, consegue entender o que é nosso, o que faz sentido pra gente. Né? E o corpo, para mim, o corpo me ajuda. Eu sinto no meu corpo quando a coisa tá indo bem ou quando a coisa tá indo mal. Meu corpo me conta. E eu imagino que todos os corpos contem, é que a gente perdeu a ligação dos sentidos para se escutar. Então, a gente regenera essas ligações. É um pouco do que a gente faz aqui no Natureza Íntima. Então, vamos aproveitar para sublinhar essa palavra importantíssima também, regeneração, né? A regeneração que é um fenômeno completamente natural de qualquer coisa que seja tocada pela consciência, mas que a gente vai precisar aprender essa lição como humanidade, no mundo que a gente está hoje, né? Como você disse, né? É um mundo muito solar, muito da produção, a produção o tempo todo, o consumo o tempo todo e pouco espaço para, né, mudanças e ciclos e tudo mais. E o caminho da regeneração é um caminho de propósito claro, porque é um caminho de cura, é um caminho de comunicação, é um caminho de intuição, é um caminho de conexão com a natureza, é um caminho de conexão com a espiritualidade. Como é que você vê, Maria, quando você fala, né, hoje eu trabalho com mulheres e acabo, né, afetando, impactando também famílias, né? Como é que você vê esse impacto da natureza íntima num âmbito maior social, né? O que acaba acontecendo, aonde a gente está tocando quando a gente está falando de equilibrar aí o masculino e o feminino ou começar a trazer a regeneração, do que a gente está falando? E aí, acho que da tua percepção também como alguém que trabalhou nesse meio produtivo masculino, né? Acho que a primeira coisa que me vem, tem uma espanhola
que chama Cacilda Rodrigues Bustos. Ela tem alguns livros, tem 2 só traduzidos em português. Um deles é uma Matrística, que é um livro que eu recomendo muito para todas as pessoas. É um livrico, depois eu até mostro, o meu tá ali em cima, que eu sempre consulto. E o que ela traz de uma forma muito simples e muito justificada, porque a nossa sociedade precisa dessas sabedorias justificadas, né? O feminino é o centro. O feminino é o centro, é o receptáculo, né? Pensa, a terra é a grande mãe, né? Então, eu acho que a gente fez muita... Eu ia falar cagada, mas a gente fez... eu acho que a gente se perdeu quando a gente quis se igualar ao homem. Eu acho todas as lutas muito válidas, mas eu sinto que a mulher tem um lugar de potência que é diferente, que não é o mesmo lugar. Então, por exemplo, se a gente vai para a Ayurveda, um corpo que tem útero, ele tem uma presença de uma musculatura mais lisa, na sua formação mesmo, né? O corpo com testículos tem uma presença de uma musculatura mais grossa, na sua formação. Então, essas formações, elas vão funcionar, elas vão se conectar, inclusive, com a natureza de formas diferentes, né? Então, tem um pouco isso, assim, a nossa relação com a natureza também é afetada por isso. Vou trazer uma outra coisa para compor esse pensamento. Todo mundo veio de um útero. Até hoje eu não conheci nada diferente. Todo mundo, para estar aqui hoje, passou por um útero, por esse centro feminino. Todo mundo. Ainda não tem fertilização in vitro dentro de um útero que não está num corpo de uma pessoa. Espero que não cheguemos lá. Por quê? Porque tem um mistério aí. Tem uma coisa que é inexplicável que acontece aí dentro. Né? A mulher sangra e não morre, ela fica lá 9 meses, um bebê, e você não fala, hoje desenvolve o braço, amanhã a perna, agora faz isso. Ninguém explica como um bebê se desenvolve dentro da nossa barriga, né? Não tem uma explicação, tem um mistério. Então, voltando para a história da família, né? Eu fiz esse caminho para voltar. Então, quando a gente está cuidando do que é o centro, isso ressoa para todas as relações. Então, é a partir desse lugar. E eu ainda, né, na contracapa do livro, eu escrevi isso. Eu sinto que o que a gente está fazendo com a terra é o que a gente está fazendo com o nosso corpo. E eu acho que a hora que as mulheres se derem conta de que se elas cuidam do corpo delas, elas estão ressoando uma transformação no macro, aí eu acho que a gente muda o mundo. Mas assim, o desrespeito com o corpo que cicla se dá no micro. A gente entope a terra de fertilizante, entope o nosso corpo de hormônio sintético. A gente, enfim, não preciso nem falar aqui, acho que a gente, né, entende isso. Então, como que eu cuido, eu como mulher, qual a minha responsabilidade? Cuidar do meu corpo. Se eu só fizer isso, eu já estou fazendo muito. Honrar minha ciclicidade. Entender que dentro do meu corpo tem um negócio que chama útero, que parece uma loucura, que ninguém nunca falou, que eu achei até outro dia que servia só para menstruar e ter bebê. Né? Eu estava no hospital, o médico falava, mas por que você não tira? Você não quer ter mais filho? Eu nem respondi. Eu estava ali 60 dias na cama, porque eu menstruava deitada, e era um trabalho, né? Eu menstruada naquele hospital. Primeiro porque eu não uso absorvente descartável. E aí eu queria plantar minha lua, e eu saía de cadeira de roda para plantar minha lua, entendeu? Então, a gente precisa ter muita coragem, realmente, para ir contra esse... Não é ir contra o sistema, mas para fazer o que a gente acredita. Que eu acho que esse é um outro sublinhado. Né? Não é sobre ir contra, eu não quero brigar com o sistema. Eu só quero fazer o que faz sentido para mim. Eu tenho uma amiga que mora no Mato Grosso, muito querida, ela, Má, por que você tem que fazer tudo diferente? Eu falo, eu não quero fazer diferente, eu adoraria não ser diferente, ia ser mais fácil, eu só quero fazer o que faz sentido para mim. Tem uma frase da Mafalda, Maria, que diz assim, justo a mim coube ser eu. É bem isso. E é muito isso, nossa, isso que você trouxe é tão verdade, tipo... às vezes eu penso, eu não queria ver o que eu vejo, eu não queria escutar o que eu escuto, sabe assim, porque a gente acaba enxergando além e ouvindo além, né? E às vezes seria mais simples se a gente não conseguisse, né? Ver como a gente vê e ouvir como a gente escuta, sabe? Então, mas tem uma sabedoria em navegar nesses dois lugares, porque sim, também ele não pode exato. ser pesado. Exatamente isso, né? E como é que faz esse caminho da leveza? E esse é o processo, digamos assim, né? E é sobre isso que a gente quer trazer nesse podcast, sabe? Como é que essa jornada pode ser leve? Tem uma coisa, assim, né, que me vem, e aí, enfim, eu acho que todo mundo tem
possibilidade de construir isso, assim. Eu tenho uma relação com o João de muita parceria. Então, ele me ajuda muito. E ele é uma pessoa muito leve. Então, quando eu falo, né, a gente precisa harmonizar essas duas coisas, né? Entre fazer o que faz significado, mas também não precisar ir para o confronto. Então, às vezes, acho que tem uma coisa que ajuda, é assim, se cerquem de relações que te alimentam, sabe? Se cerquem de relações prazerosas. Não façamos pactos tóxicos só porque, sabe? Coisas que não vão nos alimentar, né? Então, eu acho que também nessa jornada de busca de propósito, né? Acho que mais um antídoto é a gente escolher as nossas relações, sabe? Com quem que a gente quer trocar? Quem que a gente quer do nosso lado? Porque é isso, é só, mas não é sozinho. Eu acho isso bem importante, assim. Eu sempre, né, olho para o meu casamento e falo assim, se a gente não tivesse construído tudo que a gente construiu, eu estaria com o João hoje? Eu sempre me faço essa pergunta. Porque eu não quero condicionar a nossa relação, né? Então, eu acho que é uma pergunta muito importante para a gente fazer para qualquer relação. E é uma pergunta difícil e dolorida. Mas ela traz muita clareza. E aí a gente pode refazer pactos com a mesma pessoa. A gente já descasou e casou 3 vezes. A gente já refez pactos, né? Refazer mesmo, ritualizar, porque a gente muda. Então, assim, queria só trazer esse olhar, assim, de para fazer o que eu acredito e como que eu faço isso com leveza sem me trair. E aí o que me veio foi que as nossas relações nos ajudam ou nos atrapalham. E a responsabilidade é nossa. E não da pessoa da relação, porque a gente que escolhe pactuar com aquilo. Então, a gente também não é vítima. E tem uma relação primeira, né, Maria, quando você traz sobre a gente se responsabilizar por cuidar do nosso corpo, que é a relação com o corpo, a relação com a gente mesmo. E aí você falando, né, e, poxa, a gente, né, a mesma forma que a gente está tratando a mãe, né, o planeta e o corpo, né, quando a gente está observando isso e tudo mais. E até quando você fala sobre essa pergunta dolorida, né, sobre as nossas relações, o que me vem em mente é como essa jornada e como esse caminho, né, da natureza íntima, da gente olhar para essa força do feminino, pode nos ajudar a sair do autoataque, a sair da mentalidade de autossabotagem, dos nossos vícios por intoxicação, por alienação, por compulsões. Né? Como é que você vê isso? Eu acho que aí a gente precisa de novo do vazio. A gente precisa de novo desse mergulho na lua nova, né? No inverno, nesse lugar que vem para dentro, porque a gente tem que olhar para todas as nossas partes. Porque o que eu percebo que acontece? Muitas vezes acontece algo e a gente reage. E aí a gente pode perder o fluxo, né? Então, como que é acontecer alguma coisa? Porque quando eu ganho intimidade com o meu corpo, eu vou aprendendo a fazer isso. É que nem escovar o dente, eu falo para minhas pacientes. Como que acontece algo, aquilo me engancha, eu volto, eu respiro no meu corpo, eu reconheço o meu medo, eu reconheço a minha autossabotagem, eu reconheço a minha competição, eu reconheço a minha arrogância, eu reconheço as minhas sombras. E aí, depois que eu reconheço, parece que o sistema ganha um lugar. É etéreo isso que eu tô falando, mas experimentem, tá? Experimentem reconhecer a sensação sem julgar, sendo ela só uma sensação. Vem uma ação. Então, eu acho que é muito diferente a gente reagir e a gente agir. Então, para mim, tem sempre uma busca, né? É óbvio que eu reajo muitas vezes, tá? No meu dia, mas eu procuro cada vez mais agir. Mas é só tomar consciência. A gente só precisa tomar consciência do caminho. Não tô falando não reaja. Se você quiser reagir, reaja, mas saiba que você está reagindo e que você não está agindo. Entende? Então, eu acho que tem essa força do feminino, de novo, né? Para como que a gente sai do ataque, dessa autossabotagem. Primeiro é reconhecer e aceitar onde a gente está. Reconhecer e aceitar onde a gente está sem julgar. Porque tem uma sabedoria que vai vir, porque a hora que a gente reconhece e aceita, a gente esvazia, entende? A gente faz, ai, tá bom, tô com medo de mandar, tô com medo, eu não quero, vou ficar incapaz, não quero, tô com medo. Aí, se a hora que você assume isso, o sistema todo baixa. Você baixa neocórtex, você deixa o sistema límbico e reptiliano também mais funcionando, porque eles estão dormindo, né, nessa parte do nosso cérebro. O límbico e reptiliano. Então, abaixa. Aí, de repente, é louco, parece que vem uma voz. Tipo, pra mim foi isso, fica aí, agora. Fica aí. Você só fica aí. Puta, saca, eu tenho que ficar aqui sem saber o que vai acontecer.
Porque eu realmente ali, eu não sabia. Eu falava pro médico, quando eu vou sair? Não sei. Quando eu vou sair? Não sei. 30 dias, 40 dias, 50 dias. Aí chegou um dia, eu falei, quando eu vou sair? Ele, amanhã. Ele foi muito sábio. Porque isso me ajudou a viver o presente. Então eu fiquei ali. Meus filhos em casa, acontecendo o que eu não sabia. Eu tive que lidar com todo um controle meu como mãe, que sabia o que comia, que não via televisão, que não imagina. Graças a Deus, amigos, familiares cuidaram dessas crianças. E elas vivenciaram isso como se fosse a vida é bela. Eles lembram do hospital com carinho. Imagina, foi a vida bela. Era assim, eu vivendo uma guerra e meus filhos fazendo bexiga, galo de bexiga, andando de cadeira de roda. Assim, uma coisa muito doida. Então, misturei os assuntos, mas é isso. A gente tem que voltar para a gente. Reconhecer, deixar a poeira baixar e vem uma ação. E a ação vem da sabedoria. Porque a reação vem do medo, vem da autossabotagem. Sublinha, volta, sublinha, escreve. Marquinhos, faça sua mágica agora, que esse é uma das partes que, nossa, com certeza muda o mundo. Muda realmente o mundo, né? Muda o mundo de um estado bélico e reativo para um estado de sabedoria, de autoconhecimento, de acolhimento, de empatia consigo mesmo, né? Com o outro. E eu já estou aqui pensando o que dessa conversa começa a florescer assim na sua mente, Maria. E a gente sempre gosta de perguntar se você pudesse projetar a sua tela mental para tudo que você vê que é potencial de acontecer a partir desse caminho que você trilha. O que você vê? Se não houvesse obstáculos, se a Terra estivesse, ou a humanidade estivesse no seu máximo de recepção para essa jornada, o que você vê florescendo? Quais cenas serão possíveis? É legal que a primeira coisa que vem é úteros relaxados. Sabe? Que as mulheres possam honrar essa força. Que os úteros possam relaxar, que a gente possa ciclar, que a gente possa gestar qualquer coisa, viver puerpério, entrar na fase da sabedoria, que é a menopausa, mas assim, que a gente possa ter o nosso corpo relaxado. E o útero dá esse tom, ele é esse epicentro. A Cacilda fala disso, né, de úteros relaxados. Um dos outros livros dela, traduzido para o português, é o Pariremos com Prazer. Então, assim, o que a gente precisa para ter úteros relaxados? Primeiro, conhecer o útero, trazer para o nosso neocórtex informação de como ele funciona. 3 musculaturas, é uma alta tecnologia disponível e gratuita, como eu digo. Depois, prazer. Prazer, relaxa. Permissão para sentir prazer, e qualquer tipo de prazer. Prazer da gente estar aqui juntas, sabe? Prazer de acordar, sabe? Trazer o prazer, o deleite. Orgasmo de qualquer natureza ajuda a relaxar. Qualquer natureza, né? E reconhecer a ciclicidade. Reconhecer, sim, que esse útero, ele se recolhe, ele se expande, assim como a lua, né? Que ele diminui, ele se preenche depois e ele sangra, volta e diminui, ou às vezes gesta e depois volta. Mas assim como a lua que fica nova, crescente, cheia e minguante, a terra, inverno, primavera, verão e outono, o nosso corpo também sangra, pré-ovula, ovula e volta para a TPM, que eu chamo de tempo para mim. Então a gente cicla nesses 4 pulsos que são perfeitos. E não são lineares. Então, é só ganhando intimidade que a gente vai conhecer, porque não tem um livro, uma apostila, agora esse dia você tá assim. Não tem, é auto-observação. Então, minha visão de mundo, me alonguei aqui, mas são úteros relaxados e mulheres podendo honrar esse epicentro. Eu acho que isso muda tudo. Tudo. Que incrível. Eu quero ver como que o Marquinhos vai fazer esse desenho de úteros relaxados. A gente tem um ilustrador, Maria, ele ilustra a jornada, depois você vai receber, inclusive, a sua legal. Jornada ilustrada. Vai ficar linda. O livro da Cacilda é muito legal. Assim, isso, sabe? É isso, é boca relaxada, é virilha relaxada. Tipo, eu recebo muita mulher aqui, tipo, só não sucumbiu porque tá medicada, entende? Então, vai ter que sucumbir para reconstituir, né? A regeneração também é sobre isso. E atravessar a dor, mas não precisa sofrer. Vamos atravessar, vamos entender que não tem como fugir dela. A gente vai sentir dor, a gente vai envelhecer. Esse é um outro tema. Enfim, menopausa é um outro tema. Envelhecimento. A gente vai envelhecer. Para que a gente vai brigar? Vai doer, assim, aí vai ser sofrido. Eu não resisti mais formar uma imagem na minha mente, que é uma imagem que a Verusca sempre traz, que é mulheres cuidando de mulheres na velhice, né? Ou no amadurecimento. E quando você fala de úteros relaxados, né?
Eu acho que tem essa ancestralidade, que de alguma forma essas abuelas em algum lugar, né, já cuidam da gente para que a gente possa se lembrar, né, que esse é um destino que a gente quer muito, né, esse acolhimento. Sim. Agora já estamos naquele momento. A Verusca vai beber uma água. Pode abrir o seu microfone, Verusca. Não, você traz essas imagens bem nessa hora. Mas eu me emociono muito pensando nisso, assim. Me emociono muito mesmo, porque eu já sucumbi, Maria, algumas vezes, né? Até encontrar o meu feminino, até encontrar essa harmonia, né? E ter feito a escolha de morar, por exemplo, onde eu moro hoje, no meio da natureza, tem a ver com isso. Né, tem a ver com o meu autoacolhimento, né, tem a ver com o acolhimento do meu feminino. E eu sempre falo, né, já falei para a Jo e falo para outras amigas também, que eu me imagino velhinha, cabelo branco, com outras mulheres, sabe? Fazendo, né, vários rituais, né, femininos, assim, uma cuidando da outra, porque eu acho que tem muita potência no feminino, né? Tem uma potência, assim, absurda, né? No feminino, e entrar em contato com isso é curativo mesmo, né? É muito. Eu acho que assim, tem muita potência quando as mulheres se unem de um lugar de muita verdade, muito cuidado, e as energias femininas e masculinas estão presentes. Porque acho que também isso é muito importante da gente tomar cuidado, porque feminino e masculino todo mundo tem essas duas energias, né? Então, a gente no da Bolen tem o Milionésimo Círculo, né? Que acho que é um livro super bacana também de ter, de ver, que ela fala da força das rodas de mulheres. E o grande lance é a potência vem da integração das duas polaridades. A potência vem da integração da energia feminina e masculina. Então, assim, o masculino também é muito importante, né? No nosso sistema, a gente tem um masculino curado, porque o masculino não curado é esse bélico, é esse confronto, é essa guerra, né? É tudo isso. Então, também, a gente trabalha aqui muito com essa harmonização do masculino também, né? E uma última coisa que me veio, não sei se cabe na edição ou não, mas que o lugar dos homens também é muito bonito. Então, assim, eu experimento essas rodas de mulheres, por exemplo, no Retiro, eu chamo um amigo meu que é um homem para cozinhar. E tem o Rodrigo que mora lá com a gente que cuida. Assim, quando o homem está a serviço dessa roda, eles também ganham muito. Eles também crescem como homens. Eu acho que isso é muito importante também, porque eu não sei, eu não quero só o crescimento da mulher, eu quero o crescimento de todo mundo. E eu vejo alguns poucos ainda homens, mas encontrando esse lugar do masculino e do feminino neles, e estando a serviço dessa grande mãe, desse útero relaxado, desse epicentro. Isso não faz ele menos potente, pelo contrário, faz ele mais potente, porque como que você estar a serviço de algo que é a origem da vida, né? É a origem junto, né? O feminino e o masculino juntos dão a vida, é que o útero gesta, né? A terra gesta, a semente é colocada lá, né? O masculino e a terra gesta. Então, eu acho que tem um lugar muito bonito também nesse redescobrir das mulheres para os homens. E vice-versa, né? Como que a gente soma isso? Como que aí eu dou um passo assim, mas como que é penetrar num útero relaxado e num útero curado? Eles ganham muito. Assim, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, com certeza. Então... Não, e ouvindo você assim, eu penso, por exemplo, no mundo do trabalho, né? A gente tem um desequilíbrio, né, dessas energias do masculino e do feminino, e é tão evidente, e hoje, né, é muito evidente, e isso tem causado tanto adoecimento, tantos problemas que poderiam ser evitados, né, se a gente harmonizasse, ou quando a gente harmonizar tudo isso. E quando a gente conecta com o corpo, esse caminho vem. Também não tem apostila. Vamos harmonizar o feminino e o masculino. Não tem. É autoconsciência, né? Vamos escutar nosso corpo? E é óbvio, a gente estuda, a gente nomeia coisas, porque a gente precisa nomear para se relacionar, né? Mas eu acho que tem que voltar para escutar o corpo, assim. Acho que fica esse o convite final. Escutemos nossos corpos. Uau! Se você conseguiu, né, se conectar e visualizar, né, tudo que é esse corpo, através da jornada da Maria, ou tudo que pode ser esse corpo, se isso já começou a
de trazer novos sinais, né, internos. Fique com a gente, porque todo domingo às 21 horas a gente traz uma jornada com uma história que passa por uma trilha que com certeza todos nós iremos caminhar e cujo sentido é o sentimento de realização. Muito obrigada, Maria. Vê, até a próxima. Obrigada, queridas. Delícia.